E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos! As notícias! Chegou ao fim uma das passagens mais inesperadas e, ao mesmo tempo, mais simbólicas do futebol brasileiro nos últimos anos. Dimitri Payet, o craque francês que desembarcou no Rio de Janeiro, cercado por holofotes, expectativa e uma dose de incredulidade, confirmou oficialmente a sua saída do Vasco da Gama. A notícia, que já rondava os bastidores de São Januário, agora é realidade. E com ela, se encerra um capítulo que começou com festa, deslumbrou o torcedor vascaíno e terminou com um gosto amargo de frustração, mas também com uma pitada de gratidão e respeito mútuo. Payet usou suas redes sociais para comunicar ao torcedor que não faz mais parte do elenco cruzmaltino. Em tom emocional, direto e com aquele carinho que ele demonstrou desde o primeiro dia em solo carioca, o francês agradeceu ao Vasco, à torcida e à cidade. Foi uma honra vestir essa camisa. Cheguei aqui com o coração aberto, com vontade de ajudar, de deixar minha marca. E embora nem tudo tenha acontecido como eu imaginei, levo comigo lembranças incríveis e o carinho de um povo apaixonado, disse o jogador. O Vasco, por sua vez, também já se manifestou oficialmente, confirmando o fim do vínculo com o camisa 10. Segundo o clube, a decisão foi tomada em comum acordo e o tom foi de respeito e reconhecimento. A direção agradeceu ao jogador por sua postura, seu profissionalismo e sua entrega durante o período em que defendeu o gigante da colina. E foi justamente esse tom amistoso que chamou a atenção. Não houve mágoas, nem rusgas públicas, o que nem sempre é comum no futebol brasileiro, principalmente quando falamos de grandes contratações que não correspondem à expectativa. Mas antes de falarmos sobre a saída, é preciso lembrar como tudo começou. Quando Dimitri Payet foi anunciado pelo Vasco, em agosto de 2023, o futebol brasileiro parou. O meia francês que brilhou no Olympique de Marseille e defendeu a seleção francesa em Eurocopa era um nome acima da média, com currículo europeu e lances de pura genialidade na bagagem. Foi recebido com festa no aeroporto, caravana de torcedores e uma apresentação digna de estrela internacional. O Vasco, recém-saído de um período turbulento, via ali um sinal claro de que novos tempos estavam chegando. Naquele momento, a SAF da 777 Partners apostava alto. Payet era o símbolo dessa nova fase, um jogador capaz de elevar o nível do time dentro de campo e também atrair atenção fora dele. E não dá para negar, ele trouxe visibilidade, mídia e uma injeção de esperança num clube que clamava por protagonismo. Só que o futebol, como sabemos, não vive só de nomes ou reputações. Vive de desempenho, de adaptação e de contexto. E foi aí que as coisas começaram a se complicar. Em campo, Payet teve lampejos, fez gol, deu assistência, mostrou classe, mas não conseguiu ter uma sequência. O ritmo do futebol brasileiro, a intensidade dos jogos, o calendário insano e até questões físicas pesaram. Aos 37 anos ele lutou contra o tempo, contra o desgaste e contra as expectativas que, convenhamos, estavam lá em cima. O técnico Ramon Dias tentou encontrar o melhor encaixe para ele, ora como meia mais avançado, ora flutuando pelos lados, mas a verdade é que a regularidade nunca veio. Foram 24 jogos com a camisa do Vasco, 3 gols marcados e 2 assistências. Números que para um jogador comum até seriam aceitáveis, mas para alguém do calibre de Payet e considerando o que foi investido em sua contratação, ficaram aquém. E isso, claro, gerou uma onda de críticas, dúvidas e, em alguns momentos, até injustiças. Porque Payet nunca deixou de tentar, nunca reclamou, nunca se escondeu. Foi profissional do início ao fim. Mas o futebol é cruel, ele cobra resultado. E quando o resultado não vem, não adianta currículo, nome ou passado brilhante, o momento da sua saída também não é por acaso. O Vasco vive uma reformulação interna após um início de temporada conturbado, com eliminação precoce no Campeonato Carioca e turbulência nos bastidores da SAF, a direção decidiu cortar gastos, repensar o elenco e abrir espaço para novos nomes.
E nesse contexto, a permanência de Payet se tornou inviável. Seu salário era um dos mais altos do elenco, a expectativa sobre ele é uma das maiores. E o retorno, infelizmente, não foi proporcional. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A decisão, portanto, foi estratégica, financeira e até emocional. Payet já não tinha mais espaço como antes. O time mudou de perfil e ele próprio entendeu que era hora de fechar esse ciclo. Com dignidade, com respeito e sem criar ruídos. A torcida vascaína, apesar da frustração, tem reconhecido a postura do francês. Basta dar uma olhada nas redes sociais. A maioria das mensagens são de agradecimento. Obrigado, maestro! Você sempre será lembrado. Faltou sorte, não vontade. Isso mostra que, mesmo sem ser decisivo em campo, Payet conquistou o torcedor com carisma, com sua maneira respeitosa de vestir a camisa e com a conexão que criou com o clube. Ele se emocionou com São Januário lotado, sorriu com as crianças na arquibancada, viveu o Rio intensamente. E isso não se apaga. Agora, o futuro de Payet está em aberto. Há rumores de que ele pode retornar à França, talvez ao próprio Olympique, em uma função de bastidor. Outros falam em aposentadoria. O fato é que com 37 anos ele já está na reta final da carreira e talvez o Vasco tenha sido sua última dança como jogador profissional. Se for, que tenha sido uma despedida com dignidade, mesmo sem os títulos ou os grandes momentos que todos esperavam. Para a história, fica o registro de um craque europeu que aceitou o desafio de jogar no Brasil, num dos clubes mais tradicionais do país e que fez isso com humildade e dedicação. Payet não veio tirar férias, veio competir. Não deu certo? Talvez não da forma como sonhávamos, mas ele deixou sua marca. E no futebol, isso também tem valor. O Vasco, por sua vez, segue sua caminhada, mais leve financeiramente, mais consciente das suas limitações e, quem sabe, mais preparado para escolher melhor seus reforços daqui para frente. A SAF ainda tem muito a provar, mas aprendizados como esse fazem parte do processo. No fim das contas, a passagem de Payet pelo Vasco foi uma mistura de sonho e realidade, uma aposta ousada que terminou antes do previsto, mas que de alguma forma vai permanecer na memória do torcedor. Porque no futebol, às vezes, a história não precisa de títulos para ser marcante, basta ter emoção. E isso o Payet entregou. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.